Que a bendita graça de Deus assista a você, a sua família, nestes momentos especiais, que nós abrimos a palavra, que nós meditamos e oramos ao Senhor. Nós temos falado a respeito das riquezas que Deus tem preparado para as nossas vidas e nós podemos desfrutar destas riquezas mediante a comunhão com o Senhor. Contudo, é necessário fazermos diligente uso dos meios de graça que o Senhor mesmo estabeleceu para abençoar as nossas vidas. A oração, o estudo, meditação, leitura da palavra, a participação diligente nos sacramentos estabelecidos pelo Senhor. E hoje nós falaremos um pouco a respeito do culto. Culto é um serviço que nós prestamos ao Senhor. Culto é oportunidade de termos as nossas vidas também lapidadas. Lapidadas pelo ensino, pela pregação, pela presença do Espírito Santo, pelo convívio com os irmãos. Culto é oportunidade para sermos enriquecidos nas nossas vidas espirituais, para sermos alimentados. Nós faremos a leitura no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 3 a 7. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não te é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Abel e Caim, filhos de Adão e Eva, ambos se apresentam diante de Deus para o culto. Nós fomos criados para honrar e glorificar ao Senhor. Ninguém pode achar perfeita, plena realização sem se apresentar diante de Deus, sem se relacionar com o Criador e sem prestar culto ao Senhor. Nós procuramos nos congregar semanalmente, porque reconhecemos que Deus nos criou para o culto, que é função nossa cultuar, e que nós dependemos de cultuar para sermos nutridos espiritualmente, cumprirmos com a vontade e com a ordenança do Senhor. É por isso que as Escrituras Sagradas ensinam a não deixarmos de congregar, como é costume de alguns. É claro que, especialmente nestes dias de pandemia, há pessoas que, com problema de saúde, deixam, mas de forma temporária, de cultuar. E certamente estas pessoas estão orando a Deus, pedindo para que passe logo esta pandemia, para que novamente possam adentrar as portas da casa de Deus, congregar com os irmãos e cultuar em espírito e em verdade ao Senhor. O culto é uma ordenança, é uma necessidade nossa. Agora, é interessante nós observarmos neste texto bíblico que o Senhor aceitou o culto ofertado por Caim, mas o Senhor rejeitou o culto ofertado o Senhor aceitou o culto ofertado por Abel, mas o Senhor rejeitou o culto ofertado por Caim. Por quê? O culto precisa ser conforme o instituído, conforme o estabelecido, conforme o ordenado por Deus. E em especial, as nossas vidas, os nossos corações precisam estar em ordem diante do Senhor. O problema no culto de Caim
é que o Senhor não se agradou de Caim. A vida dele não estava devidamente em ordem diante do Senhor e, como tal, o culto também não estava em ordem e não foi aceito pelo Senhor. Tanto que o Senhor disse, olha, se você proceder bem, certamente será aceito. Então nós precisamos proceder conforme o querer de Deus. E no culto, nós devemos nos apresentar diante de Deus com o coração humilde, reconhecer os nossos pecados, confessá-los. O culto deve ser oferecido ao Senhor por meio de Jesus, porque só através de Jesus nós nos achegamos ao Senhor, perdoados pelo Senhor. O culto precisa ser assistido pelo Espírito Santo de Deus. O culto precisa ser sincero. O Senhor Jesus disse que procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então nós precisamos ter cuidado com dois aspectos no culto. Primeiro, que a nossa vida esteja em ordem para cultuar. E a vida em ordem para cultuar é aquela vida que está firmada em Jesus. Crendo em Jesus como perdoador, salvador, coração contrito diante do Senhor, que confessa o seu pecado e que busca a direção do Espírito Santo para cultuar em espírito e em verdade ao Senhor. Segundo lugar, nós precisamos observar no culto os princípios estabelecidos pelo Senhor. Nós não podemos cultuar conforme a nossa cabeça, conforme o nosso entendimento. Infelizmente, o que se vê é muitas pessoas pragmáticas, cultuando de acordo com o que entendem que funciona, não de acordo com o que o Senhor estabelece. Por exemplo, o Senhor nos ordenou a não fazermos imagens de esculturas, a adorarmos somente ao Senhor. O culto com imagens de escultura foge do culto estabelecido pelo Senhor. O Senhor nos ordenou a não consultar mortos. O culto onde se consulta mortos foge do culto estabelecido pelo Senhor. O Senhor nos ordena no culto a mantermos uma ordem. O culto sem ordem, sem reverência, sem respeito à presença de Deus, foge do estabelecido pelo Senhor. E, infelizmente, nós temos visto em muitos cultos, em muitas denominações, uma verdadeira desordem. Danças as mais estranhas que se possa imaginar, até mesmo uma atenção e uma ênfase desmedida às ações do maligno, quando a ênfase no culto deve ser ao Senhor nosso Deus, adorá-lo, invocá-lo. Ele precisa ser o centro do culto, não as obras do maligno, porque onde o Senhor está, onde o Senhor é honrado, onde o Senhor é recebido com respeito, com reverência, com temor, não existe lugar para o inimigo. Então a nossa ênfase precisa ser no Senhor. Cuidado com o que nós afirmamos no culto, em nossos cânticos. Precisamos de mensagens que sejam genuinamente bíblicas, conforme o estabelecido pelo Senhor. Então, o culto precisa ser um culto zeloso. O zelo para com a nossa vida espiritual, o zelo para com os elementos do culto, com a nossa postura no culto. Mas o culto, pela graça de Deus, pelas atuações do Espírito Santo, o culto é oportunidade de fortalecimento da nossa alma, é um serviço prestado ao Senhor, é um dever de todos nós diante do Senhor e é um meio fortalecedor para a nossa vida espiritual, quando nós adoramos o Senhor em espírito e em verdade. O Senhor mesmo enche os nossos corações da sua graça. Pai, nós muito louvamos ao Senhor,
porque o Senhor nos dá a oportunidade para, junto com os irmãos, proclamarmos a Tua glória, invocarmos o Teu nome, apresentarmos as nossas vidas diante de Ti e ajuda-nos, Pai, a nos comportarmos como queres em Cristo Jesus e dirigidos pelo Espírito Santo. E abençoe cada amigo, cada irmão, para que se levante com toda a força para cultuar, adorar e bendizer ao Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus guarde, abençoe e conduza a sua vida em todos os seus passos. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que tua presença, o teu poder seja alimento. Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. Cada sonho que há em mim quero entregar-te, que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela, que sejas meu universo. Cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo, que sejas meu universo, que sejas meu universo.